Olá, meus amigos, eu sou o Dr. Guilherme Almeida e estamos aqui mais uma vez para o Papo MedCode, aquele papo sobre temas relevantes em medicina que vocês acompanham no YouTube todas as semanas. Hoje eu estou aqui mais uma vez com meu amigo Dr. Áureo do Carmo e nós vamos dar continuidade à sequência aí falando sobre carreira médica, temas relevantes vinculados à vida acadêmica e à vida médica. E hoje nós iremos desmistificar temas dentro da residência médica. E aí, Áureo, vamos falar um pouquinho de residência médica hoje? Vamos, boa noite, meu amigo, boa noite a todos. É um tema muito importante, muito interessante, porque a maioria de nós, a maioria dos estudantes de medicina acabam escolhendo fazer residência como uma forma de ter uma carreira melhor, uma formação melhor. Né? Ainda é um caminho ainda muito bom para isso, né? Embora a gente tenha aí pós-graduações boas e tal, mas a residência médica, a gente vai conversar, né? É um período em que o sujeito é mais cobrado, né? Pós-graduando, ele tem uma cobrança menor, por exemplo, que o residente. Então, ele acaba aproveitando melhor aí esse período da residência, né? Eu já sou radical. Eu acho que a residência médica é indispensável. Indispensável. Porque você tem o chamado treinamento em serviço na residência médica, você tem os pré-requisitos de especialidade, ou seja, se o indivíduo vai se tornar um endocrinologista, lógico, ele tem que entender muito de clínica médica. Também acho. Tem que entender das outras especialidades. Né? É diferente de uma pós-graduação, que você vai pular, na maioria das vezes, essa etapa clínica médica. No máximo, você vai fazer um rodíziozinho numa clínica médica, que não é a mesma coisa. A responsabilidade não é a mesma. Residência médica tem regras muito bem estabelecidas. Número de leitos por residente, número de ambulatórios, né? Tempo, horas, né, de trabalho, plantão de emergência, rodízio na terapia intensiva. Isso eu estou falando só da clínica médica, né? Fora a pediatria, ginecologia obstetrícia. A gente fala do que a gente realmente vê, né? Os OS e etc, né? Então, assim, no meu ponto de vista, a residência médica é indispensável, né? Existem alguns casos, lógico, e algumas pessoas que tentam uma rota diferente, pensam numa rota diferente na sua carreira, por diferentes motivos, tá? Mas eu acho que dentro de um cenário ideal, se um formando pode, ele deveria fazer a residência médica. É a minha opinião também. A residência médica é aquilo que eu falei, né? Na formação ainda tem um melhor resultado na formação do que uma pós-graduação, por causa da cobrança principalmente. Pelo menos essa é a minha visão. Claro que tem pós-graduações também que também tem essa cobrança, né? Mas eu vou te falar, né, com experiência própria, né? Eu dei plantão, eu fiz residência num hospital que tinha uma turma de residentes e uma turma de pós-graduandos, que entraram juntos, que era o hospital do Instituto Nacional de Cardiologia, né, de Laranjeiras. E a cobrança era outra, né? E, obviamente, o aproveitamento também foi outro. A gente tinha pós-graduandos, né, que da nossa época, né, que faziam na mesma época que a gente, que também vestiam a camisa, que estavam ali, participavam mais, davam plantão junto com a gente. E aí esses até certamente nem aproveitaram. Como eu falei, o ideal é a residência, mas tem algumas pessoas que tem têm caminhos diferentes por alguns motivos. Até porque não tem vaga de residência para todo mundo. Exatamente. Também. Esse é um dos problemas. Residência também. não é uma coisa automática. Né? Existe prova, processo seletivo, e que se todos os formandos decidissem fazer, no final das contas ia faltar vaga. Com certeza. Mas eu também penso do mesmo jeito que você. Eu acho que a residência podendo num cenário ideal, é imprescindível. É imprescindível. Porque a residência é aquilo que a gente até falou na época quando a gente falou do internato, né? Também são horas de voo. Só que são horas de voo com você já com asas, né? Com turbinas, né? Então, você carrega o piano, né? Certamente. Você tem até ali o preceptor ali e tal, mas você tem autonomia, você é médico, né? Então, tem autonomia. Você não precisa pedir para o preceptor carimbar para você. Exatamente, né? Então, obviamente, o residente que já está ali na linha de frente ali,
ele toma muitas condutas com a autonomia dele, né? Claro, tem uma dúvida, é um caso mais complexo, vai ter a discussão, né? E vai ser definido isso em grupo. Muitas das vezes não é só um staff que define, é o grupo de staffs no round e tal, mas já tem autonomia para decidir e para fazer as coisas sozinho, né? Mas e a residência médica tem essa característica, né? Ao mesmo tempo que a cobrança é bom para fazer a gente aprender, ao mesmo tempo também ela também te sobrecarrega, né? É porque às vezes não, a bolsa, né, de residente, ela não é... Não, é uma bolsa que é, assim, é ridiculamente baixa comparando com o salário de um médico. E hoje, o trabalho né? que o residente tem e a dedicação que ele tem. Então hoje, assim... certamente, quase todos os residentes acabam dando plantão além Fora de fazer a residência. A residência hoje, né, a gente está em 2024, 2025, a bolsa de residência hoje para clínica médica, as outras especialidades sem ser medicina de família, é em torno de R$ 3.500, né? E a carga horária é de 80 60, horas. Até não, 60 horas. Não, 60. Mais os 24 horas de plantão. Pô. Não, 60 horas. Residências são 60 horas. Com o plantão. Com o plantão. Claro que o sujeito ele não vai ficar só na residência. Se ele ficar só na residência, e a residência... É porque as residências, às vezes, não exigem as 60 horas, né? É as 60 horas para ganhar lá o seu salário. R$3.500. Mas ele vai dar o plantão dele ainda. Fora. Ah, não, acabei de falar. Isso que eu tô falando. Então, se você somar, são 84 horas no mínimo, né? Porque o que acaba fazendo. Aí depende do... Semana, gente. Semana. 84 horas semana. Aí depende do residente. Eu, na época que fazia residência de clínica médica, por exemplo, eu fazia só 12 horas de plantão fora. Quando eu passei para cardio, e aí abri um concurso público, né? E aí eu passei a fazer 24 horas de plantão fora. Então era 60 na residência, mais 24 horas de plantão fora. Né? E eu vou te falar, eu era dos que menos trabalhava, tá? Porque... Não, se você pegar os cirurgiões, então, Nossa é absurdo. Senhora, os caras moram no hospital, não tem nem casa. Porque eles fazem a residência com uma carga horária brutal, né, como todos. E acompanham lá os staffs em outras cirurgias. Acompanham os staffs para aprender a cirurgia, dão plantões de emergência CTI muitas vezes, e às vezes dão plantões cirúrgicos junto com alguém também. São áreas... Então, assim, é uma época bem complicada, assim, em termos de cobrança de trabalho, é a sobrecarga. Mas eu vou te falar que é uma sobrecarga necessária. Precisa, né? Precisa, pra formação. né? Assim, a gente aprende muito, né? Na época de residência. Eu considerei as residências que eu fiz os períodos que eu mais aprendi, até mais do que na faculdade. Porque, não, assim, e eu fui R único, amigo. Aí era tudo, o trabalho era todo em cima de eu você. Eu era R1, né? R2. Sozinho. Aí é mais ainda, né? Eu fiz clínica no Hospital da Lagoa e nós começamos lá, nós éramos 8 residentes, depois chegaram mais 6, se eu não me engano. Mas o trabalho era grande, né? A Lagoa era um andar inteiro de clínica médica para nós, né? Para nós residentes lá. Então eram 30 e tantos leitos para 6 residentes. E essa questão, Áureo, da escolha da especialidade na vida médica, como é que você enxerga isso? Então, assim, tem várias maneiras de enxergar isso. Tem muita gente que enxerga já com interesse financeiro. Que é importante. Que é importante, é óbvio. A gente tem que ter o dinheiro para pagar nossas contas, para viajar, para dar uma formação boa para os nossos filhos e para a gente mesmo. Claro. Congresso custa caro, curso custa caro, um bom livro custa caro. Né? O Medicode é barato, pô. Então, o Medicode é barato, né? Então, tudo isso custa dinheiro. Então, dinheiro é necessário para a nossa vida. Não é o motivo principal, mas é necessário. Então, assim, escolher a especialidade é uma coisa muito individual. Eu acho que a pessoa tem que pegar lá a sua pirâmide de Maslow, né? Aquilo que ela valoriza. Isso. Tem gente que valoriza mais a questão financeira. Isso. Tem gente que valoriza mais a satisfação pessoal. Tem gente que valoriza mais tempo, família, lazer. Tem gente que facilita mais segurança, né? Segurança até profissional mesmo. Tem gente que valoriza, todos nós, né? Valorizamos a nossa saúde. Você também não vai comprometer a sua saúde em determinado trabalho. Acho que cada um de nós somos uma miscelânea dessas coisas. Então, você conhecer bem o seu ranking, o que você valoriza mais, vai te ajudar a escolher somado com a sua aptidão, né? O que tem que ter na cabeça é o seguinte: é a especialidade que você vai desenvolver para o resto da sua vida. Óbvio, se tudo der certo, né? E a gente faz tudo para dar certo, né?
Então é uma especialidade que você vai escolher para o resto da sua vida. Então você tem que conhecer muito bem antes de escolher. Então, assim, a gente está no hospital, sei lá, no 3º ano já. Você tem como conhecer o dia a dia daquela especialidade. Pelo menos a grande área. Pelo menos se a grande clínica área. médica, se é Isso, cirurgia, se é exatamente. pediatria, se é ginecologia ou obstetrícia. Que essa é a primeira decisão que você tem que ter. Se é né? medicina de Se família formando. e comunidade, se são os OIs, É. que na maioria das vezes são especialidades clínico-cirúrgicas. Cirúrgica. E as coisas que são mais raras. Se você vai ser epidemiologista, se você vai trabalhar Patologista, né? patologia e etc. Então, assim, como você vai estar no hospital universitário, né? Procura conhecer o dia a dia daquele especialista, né? Procura ver como é que é o dia a dia de um clínico, ou se você quer olhar mais à frente, né? Ah, não, penso em fazer neurologia. Vai lá no ambulatório de neurologia, lá, frequenta, vê como é que é. E a gente está incluindo generalistas quando a gente está falando de especialista, né? O cara é especialista em ser generalista, se é que vocês me entenderam. Não, clínica médica. Clínica médica é uma especialidade que é generalista. Você não vai ver geral. Pediatria, mas você vai... Cirurgião geral. Cirurgião geral. Pediatra. São as grandes áreas que você falou, né? E você pode ir além. Você está no hospital universitário onde tem muitos especialistas. Tem quase todos os especialistas, né? Pelo menos das áreas básicas tem. Agora, a aptidão é super importante. Eu entrei na universidade, na faculdade, querendo ser cirurgião. Exatamente. E depois eu descobri que não dava para mim, né? Meu tremor essencial. Eu falo que eu nasci com 2 mãos esquerdas, mas não sou canhoto. Então, assim, são perfis diferentes, né? Na verdade, a gente, quando entra na faculdade, né? Você, quando faz medicina, você é adolescente ainda, né? Você pensa em fazer medicina, você pensa em salvar vidas, né? Aquela coisa. E depois você vai ver que medicina não é só salvar vidas. Aliás, você salva muito menos do que você imagina que salvaria, né? Então é muito diferente. E assim, é nítido a diferença do dia a dia de um cirurgião e de um clínico, por exemplo, ou de um pediatra, né, ou de um GO. Então, avaliar a rotina. Então, avalia a rotina, isso é importantíssimo. Agora, eu passei por um fenômeno na faculdade também, que é trocar de especialidade várias vezes. Com certeza. É porque eu gostava tanto, né, de estudar e aquela coisa toda, que eu estudava cada cadeira como se fosse a que eu queria ser especialista, né? Aquela questão do hiperfoco, né? Eu devo ter algum espectro autista, alguma coisa assim, e tinha hiperfoco, né, um Asperger da vida, e tinha um hiperfoco em alguma situação e estudava aquilo e como se eu fosse efetivamente ser especialista. Isso me ajudou depois. Né? Ajuda, conhecimento, né? Conhecimento nunca é demais, né? Eu tenho uma história em relação a isso, de mudar de especialidade, né, que me acompanha até hoje essa história, né? Eu, na época da faculdade, né, agora não me lembro se era no 4º ou no 5º ano, foi quando a gente teve a cadeira de neurologia. Então, eu gostei muito da neurologia e a gente tinha lá no Gafre a professora Regina Alvarenga, né, que dava a maioria das aulas pra gente. E ela também tem um método até hoje, né, que é muito didático e que cativa, né, a gente a estudar a neurologia. O aprendizado é muito fácil também, né, da maneira que ela passa e tal. Então, nessa época, eu me apaixonei pela neurologia. Então, por isso que hoje você é um cardiologista, neurologista, geriatra. E eu sou um endocrinologista médico tropical. Exatamente. Né? Então... Mas, assim, não fiz neurologia, né, como especialidade, como residência. Fiz o mestrado, estou fazendo o doutorado em neurociências, né? Que, na verdade, quem não é neurologista... Eu sou nutricionista ainda também. Então é a loucura, né? É loucura. Que bom que a gente se complementa. Você Exatamente. Na cardiologia, neurologia, geriatria, eu na medicina tropical, infectologia, endocrinologia e nutrição. Aí, ó, que beleza. Mas assim, até por essa... A gente é inquieto, né, cara? A gente não consegue ficar parado, né? Ficar na mesmice. Então essa inquietude ajuda muito a gente, porque faz a gente, não ficar na inércia. Vai estudar, vai fazer outra coisa, né? Até porque depois de um certo tempo, você, por mais que você goste da sua especialidade, ela te satura um pouco e você quer respirar novos ares. Exatamente. Isso acontece. Então, essa história da neurologia, então, né, nessa época eu queria fazer, fui monitor, né, de neurologia na época, na faculdade, e a professora Regina, né, já nos últimos anos da faculdade, ela estava certa de que eu ia fazer neurologia. Você conheceu o Elcio, não? Conheci, professor Elcio Alvarenga. Marido, né? E aí, assim, passou algum tempo, né? Tipo uns 3, 4 anos.
já tinha me formado, né? Encontro com a professora Regina no hospital, né? Fui ver um paciente, ela tinha ido ver também outro paciente. Ela, e aí, como é que você tá? Não sei o quê. E aí, tá terminando já a neurologia? Eu falei, não, professora, fui fazer cardio. Fiz clínica, depois fui fazer cardio. Então, até hoje, ela me chama de traidor por causa disso. E né? eu também, na prova de residência, eu fiz prova para oncologia e endocrinologia. E aí eu fui aprovado no INCA para oncologia e fui aprovado para endócrino. E eu fiz a matrícula nos dois. Só que aí, no dia que eu tive que levantar aí para residência, falei, e agora? Para onde que eu vou? Aí eu fui para endocrinologia. Aí tranquei a matrícula do INCA para outro assumir. Para poder não pegar a vaga de ninguém. O Brasil perdeu um oncologista e ganhou um endócrino. Mas ganhou um endócrino, graças a Deus. A oncologia, assim, é uma das especialidades que eu nunca pensei em fazer. Nunca pensei em fazer. Tem um perfil também para ser oncologista, né? Pediatria também foi outra que eu nunca pensei em fazer. Né? Então, assim, isso é muito individual. É muito individual. E vai trocar, inclusive, depois que você fizer a sua especialidade, vai acontecer com vocês coisas que aconteceram com a gente. Você começar a fazer outras especialidades, né? Fazer pós-graduações outras. Ou mestrado e doutorado. Subespecialidade. Exatamente, né? Isso é muito comum, né? Eu acho que tem que ser sempre assim, né? A gente tem uma capacidade cerebral muito grande para ficar parado no tempo, né? E o que você daria de dica para os nossos residentes para eles manterem a saúde física e mental durante a residência? Assim, é uma época complicada, né? É claro que é muito fácil a gente falar, faça exercício físico, coma direito, mas às vezes é complicado conseguir manter essa vida regrada durante a residência. Eu acho que a minha grande dica é o seguinte, é pensar que aquilo ali vai passar. Eu acho que é um alento, né? Pensar que aquilo ali vai passar. Sim, eu não sei como é que foi a residência para você em termos de cobrança, mas eu, no primeiro ano, por exemplo, de clínica médica, tinha uma cobrança enorme. No segundo ano já foi menos. No primeiro ano de cardiologia, uma cobrança maior. No segundo ano, menor. Então, assim, é a cada ano. Você vai se readaptando a cada ano. Não pode descuidar da saúde, óbvio, de maneira nenhuma. Né? Eu considero, por exemplo, essa é uma época crítica ao uso, por exemplo, de drogas ilícitas e ilícitas também, né? Medicamentos para dormir, medicamentos para ficar acordado, para estudar. Então, eu considero isso um caminho bem perigoso, né? Que acometem muito, principalmente os anestesistas, né? Muito. Anestesia. Anestesia, talvez até tenha um acesso eles têm um conhecimento maior. e acesso. E o acesso maior também, o acesso mais fácil, né? Mas, assim, não é muito incomum a gente ver residentes burnout, residente tomando remédio para dormir, precisando tomar um Zolpidem da vida, ou tomando remédio, uma Ritalina para ficar acordado, um Concerta. Então, assim, é complicado. E isso, acho que a minha principal dica é essa. Separa um tempo para você se divertir, né? Organização do tempo. Gestão do tempo. Tenta separar um tempo para fazer uma atividade física, nem que seja, sei lá, 2 vezes por semana, né? E, sim, pensa que está acabando. Está acabando, são 2 anos. Depois mais 2, se for o caso. Dependendo se for. Mas, geralmente, as residências de especialidades são mais tranquilas. Assim. A CARD foi muito mais tranquila do que a clínica para mim. Entendeu? Então, eu acredito que esse seja um grande alento, né? Pensar que aquilo ali é temporário e que é fundamental para a sua formação. Que aquilo ali não tem igual, não tem outra opção melhor para a sua carreira. É um momento de sacrifício. É um momento de sacrifício que vai valer a pena. Com certeza. E é óbvio, você tem que fazer residência médica num lugar, primeiro, que você se sinta bem, né? Você não vai fazer residência médica num lugar onde você vai ser chutado, humilhado e levanta já, né, chateado de ter que ir para o hospital. De preferência próximo à sua casa. Preferência próximo e que seja um lugar bom, que seja realmente um lugar bom para o aprendizado, né? Porque a residência médica é o que vai te dar segurança para você exercer a tua especialidade. O nome é residência, não é à toa, né? Não é à toa. A residência vai se tornar o hospital. Você tem que morar, você tem que vestir a camisa ali mesmo, carregar mesmo o piano. Né? É hora de voo, você com as suas próprias asas. Né? Então isso é fundamental, é insubstituível. Beleza, Auro. Então, espero que todos tenham gostado do nosso Papo Medcode no dia de hoje. Aguardamos vocês na semana que vem com mais um tema. Um forte abraço, até lá.